Olá, meus amados cuidadores de idosos e em ação. Eu trago a bordo hoje um assunto que a gente não gosta de falar muito, que é a morte e o processo de morrer, mas que é necessário. Nós somos cuidadores de idosos e podemos nos deparar com essa situação e é necessário que estejamos o mais preparados possível. Trabalhamos com idosos em declínio, não é verdade? Nós podemos até escapar da velhice morrendo cedo, morrendo jovem, mas da morte ninguém escapa. O passado considerava a morte, era considerado morte clínica, quando a pessoa parava de respirar e parava do coração bater. Ou seja, quando ela tinha uma parada cardiorrespiratória, PCR. Esse conceito hoje foi mudado. Nós sabemos hoje, né, com a RPC, que é a reanimação cardiovascular, que muitas vezes isso é reversível. Então, esse conceito ficou ultrapassado. Hoje é considerado legal como morte a encefálica total. E isso é considerado como definição de morte legal. Como assim? O que seria a morte encefálica total? É aquela irreversível, quando o nosso cérebro para totalmente o funcionamento. Ou seja, o nosso cérebro para de funcionar de forma completa, aí sim fica irreversível. Ele para de enviar comando para todo o nosso organismo, para todos os nossos órgãos. Essa é a morte, então, biológica. Depois dessa, nós temos a morte celular, onde as nossas células param de se reproduzir e vem a decomposição. Bom, vamos falar sobre um pouco os aspectos éticos sobre o processo da morte e o processo de morrer. Dentro deste conceito, alguns países autorizam, por exemplo, a eutanásia e o suicídio assistido, que no Brasil não é permitido. Mesmo que a pessoa queira. Por exemplo, ela tem uma doença incurável, progressiva e quer, não pode. No Brasil, a Constituição do Brasil não permite, nem a ética médica, isso no Brasil não é permitido. Em alguns países isso é permitido. Por exemplo, o que seria a eutanásia? A eutanásia é a antecipação da chegada da morte, onde um profissional da saúde
administra uma certa substância que leva o paciente à morte, vai a óbito. A diferença do suicídio assistido é onde a própria pessoa administra essa substância e o profissional de saúde só assiste. Mas como eu disse para vocês, isso no Brasil é proibido. Ok? Bom, depois disso, então, nós temos a distanásia. O que seria, então, a distanásia? É um processo de prolongamento exacerbado da vida. Ou seja, gente, é uma forma desnecessária. A pessoa não tem mais condições, ela está sofrendo. Ela só está viva devido às drogas e aparelhos. Entende? Ou seja, é um prolongamento desnecessário. Ela está viva de forma artificial. É uma forma de tentar afastar a morte que é inevitável. A pessoa só está viva devido aos aparelhos, sofrendo. Isso, então, é a distanásia. E tem também a ortanásia. O que seria a ortanásia? É a morte natural. Por exemplo, tentou-se todos os recursos, tentou-se todos os tratamentos. A pessoa está com uma doença progressiva, incurável. Então, ela vai entrar com tratamento paliativos. Ou seja, vai se aliviar a dor, o sofrimento, dando-se qualidade de vida enquanto vida houver, dando-se qualidade de morte, sem dor, sem sofrimento. E a morte no tempo certo, sem prolongar, sem adiantar, dando qualidade de vida enquanto vida houver, com cuidados paliativos. Tá bom, amados? É aí que entra os cuidados paliativos. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até mais.